Há momentos que você provavelmente nunca parou para observar com atenção. É um momento tão breve, tão silencioso, que passa despercebido pela maioria das pessoas. Mas é exatamente nesse momento que o destino do seu dia inteiro é traçado. É ali, naqueles primeiros segundos após você abrir os olhos, antes de qualquer pensamento consciente se formar, antes de qualquer movimento, antes de qualquer decisão, que a sua mente está completamente nua. Sem defesas, sem o escudo crítico que normalmente protege o que entra e o que fica. Nesse instante, tudo o que você coloca na sua mente vai direto para o lugar mais profundo do seu ser, como uma semente lançada em terra recém-arada, úmida, fértil e receptiva. E o que você planta nesses primeiros momentos do dia vai crescer, florescer ou apodrecer ao longo das próximas horas, independentemente da sua vontade consciente. A questão que precisa ficar gravada em você agora é a seguinte: o que você tem plantado todas as manhãs da sua vida? Porque algo está sendo plantado. Sempre. Com ou sem a sua permissão. Com ou sem a sua consciência. O dia começa antes de você perceber que ele começou. E a sua mente já está trabalhando. Já está construindo ou destruindo. Já está abrindo ou fechando portas invisíveis que vão definir o quanto você realiza, o quanto você acredita em si mesmo e o quanto você avança em direção à vida que diz querer. Este vídeo foi feito para ser ouvido de manhã, para ser ouvido várias vezes. Escreva aqui nos comentários: estou ouvindo de manhã. É assim que a transformação real acontece, não num único momento de insight, mas na repetição diária e consciente de verdades que, com o tempo, a mente passa a reconhecer como suas. Se você chegou até aqui, já é um sinal. Inscreva-se no canal, deixa o coração nesse vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje de manhã. Agora vamos começar. A janela invisível. Existe uma janela que se abre todas as manhãs na sua mente e que a maioria das pessoas nunca soube que existia. Ela não é visível a olho nu. Você não vai encontrá-la em nenhum livro de autoajuda comum, mas a neurociência já a mapeou com precisão, e os maiores construtores de destinos da história a utilizaram de forma intuitiva ao longo de séculos. Essa janela tem um nome técnico: estado hipnagógico. E o que acontece quando ela está aberta muda tudo. O estado hipnagógico é o território que existe entre o sono e a vigília. É a zona de transição em que o cérebro ainda opera predominantemente em ondas θ, o mesmo padrão de frequência cerebral presente durante a meditação profunda, durante os sonhos lúcidos e durante os momentos de insight criativo mais poderoso que um ser humano pode experimentar. Nesse estado, a mente consciente ainda não assumiu completamente o controle. O pensamento crítico, analítico e julgador ainda está adormecido. Isso cria uma abertura que não existe em nenhum outro momento do dia. Pense desta forma. Durante a maior parte do dia, a sua mente consciente funciona como um segurança na porta de uma casa noturna. Ele avalia cada pensamento que tenta entrar, questiona, filtra, rejeita, exige credenciais. Esse mecanismo é saudável e necessário porque nos protege de absorver tudo indiscriminadamente. Mas ele também protege crenças antigas, que não nos servem mais. Ele barra pensamentos novos de grandeza, de possibilidade, de merecimento, simplesmente porque eles parecem estranhos demais, improváveis demais, diferentes demais do que a mente já conhece como verdade. No estado hipnagógico, esse segurança ainda está cochilando. A porta está aberta, e o que entra por essa porta vai direto para o subsolo da sua identidade, direto para o inconsciente, onde as crenças mais fundamentais sobre quem você é e o que você merece vivem e operam 24 horas por dia sem que você perceba. Os grandes conquistadores da história não acordavam e imediatamente mergulhavam no caos do dia. Eles protegiam esse momento como um ritual sagrado. Alguns ficavam deitados em silêncio por minutos antes de se mover, repetindo internamente quem eles escolhiam ser naquele dia. Outros sussurravam afirmações no escuro, antes mesmo de abrir os olhos,
como se estivessem sussurrando instruções diretas ao arquiteto invisível de suas vidas. E o arquiteto invisível existia, existe até hoje. Ele é o seu inconsciente. E ele não distingue o que é real do que é imaginado com intensidade suficiente. Ele não questiona se você merece ou não. Ele simplesmente executa o que recebe. É um sistema de realização absolutamente neutro e absolutamente poderoso, que trabalha a seu favor ou contra você, dependendo exclusivamente do que você alimenta nele. Quando você acorda amanhã, antes de pegar o celular, antes de pensar na lista de tarefas, antes de checar notificações, fique alguns instantes nessa janela. Sinta a transição. Perceba que naquele momento você tem acesso a algo que a maioria das pessoas desperdiça todos os dias da vida. Você tem acesso à sala de controle da sua própria mente. E o que você faz nesses minutos determina quem você vai ser até a próxima vez que essa janela se abrir. A janela existe. Ela vai continuar abrindo todas as manhãs enquanto você estiver vivo. A única pergunta que importa é o que você vai fazer enquanto ela estiver aberta. O contrato que você assina todo dia. Toda manhã, antes mesmo de perceber, você assina um contrato. Não com caneta, não com papel, mas com algo muito mais poderoso do que qualquer documento físico. Você assina com atenção, com pensamento, com o tom da sua voz interna nos primeiros minutos após acordar. E esse contrato define com uma precisão assustadora o que será possível para você naquele dia. A maioria das pessoas assina esse contrato no automático. Acorda e já está pensando em tudo o que precisa resolver, em tudo o que deu errado ontem, em tudo o que pode dar errado hoje. Acorda e já sente o peso do dia, antes de o dia ter sequer começado. Acorda e já está negociando com a vida a partir de uma posição de escassez, de medo, de será que vou conseguir? Isso não é fraqueza. É hábito. E hábitos são simplesmente padrões repetidos tantas vezes que o cérebro os executa sem consultar a consciência. O problema com esse contrato assinado no automático é que ele foi redigido por circunstâncias externas, não por uma escolha interna. Foi redigido pelas preocupações herdadas da infância, pelas críticas que você internalizou ao longo dos anos, pela voz de pessoas que duvidaram de você e que, de alguma forma, você deixou ocupar espaço permanente na sua cabeça. É um contrato antigo, cheio de cláusulas limitantes, assinado por uma versão de você que não existe mais, mas que continua produzindo efeitos todos os dias, porque ninguém nunca revisou os termos. Revisar os termos desse contrato é exatamente o que as afirmações matinais fazem, quando praticadas com consistência e intenção. Cada afirmação é uma cláusula nova. Cada repetição é uma assinatura sobre os termos antigos, substituindo o que estava escrito por algo que você escolheu conscientemente. Não é um processo mágico. É um processo de reescrita deliberada do documento que governa a sua percepção de si mesmo e da realidade ao seu redor. Pense em alguém que acorda todos os dias com o pensamento: eu não dou conta. Esse pensamento não é neutro. Ele é uma instrução. O cérebro vai buscar no ambiente todas as evidências que confirmam essa instrução, porque o cérebro é uma máquina de confirmação de padrões. Ele vai encontrar os obstáculos e amplificá-los. Vai ignorar as oportunidades ou interpretá-las como ameaças. Vai construir um dia inteiro de experiências que provam que o contrato estava certo, que realmente você não dá conta. Agora pense em alguém que acorda e substitui essa instrução por outra. Que acorda e, antes de qualquer coisa, coloca na mente o pensamento: eu sou capaz de lidar com o que vier. Não porque a vida desse segundo alguém é mais fácil, mas porque o contrato que ele assina abre portas diferentes. O cérebro busca evidências de capacidade. Interpreta os obstáculos como desafios navegáveis. Encontra recursos que o primeiro simplesmente não enxergava, não porque não existiam, mas porque o contrato dele não permitia que fossem vistos. O contrato que você assina de manhã não muda os fatos do dia. Ele muda o ângulo pelo qual você enxerga esses fatos. E o ângulo muda tudo. Muda a ação que você toma. Muda a persistência que você mantém.
muda a energia que você projeta nas interações, muda, ao final, o resultado que você colhe. Você tem o direito de reescrever seu contrato. Você tem o poder de escolher os termos pelos quais vai viver cada dia. E esse poder está disponível todas as manhãs, naquele silêncio que antecede o movimento. Use-o. Identidade. Antes da ação. Existe um erro fundamental que a maioria das pessoas comete quando decide mudar de vida. Elas vão direto para a ação. Decidem acordar mais cedo, malhar mais, poupar mais, trabalhar mais, sem antes fazer a única mudança que torna todas as outras possíveis e sustentáveis: a mudança de identidade. E é por isso que a maior parte das tentativas de transformação falha silenciosamente, não por falta de esforço, mas por falta de fundação. Identidade não é o que você faz. Identidade é o que você acredita ser. E ninguém, absolutamente ninguém, age de forma consistente e sustentada além do que acredita ser. Um homem que acredita não ser disciplinado pode até acordar cedo por alguns dias movido pela motivação do início. Mas quando a motivação cai, e ela sempre cai, a identidade assume o controle, e ele volta para onde a identidade diz que ele pertence. A identidade sempre vence a motivação no longo prazo. Sempre. É por isso que a mudança real começa de dentro para fora, e não ao contrário. Começa quando você passa a se ver de uma forma diferente antes de agir de uma forma diferente. Começa quando você, nas primeiras horas do dia, ocupa mentalmente o espaço da versão de você que você quer ser, não como fantasia, não como escapismo, mas como uma declaração interna de quem você está escolhendo se tornar. Quando você acorda e afirma, "Eu sou alguém que cuida da própria saúde", algo sutil mas profundo acontece. Você não está mentindo. Você está declarando uma identidade em construção. E o cérebro, que é um sistema de coerência, vai começar a gerar comportamentos que sejam coerentes com essa declaração. Vai notar oportunidades de se mover mais. Vai encontrar resistência em escolhas que conflitam com essa identidade. Vai, gradualmente, tornar o cuidado com a saúde algo natural, não forçado, porque ele agora faz parte de quem você acredita ser. Esse processo não é automático no sentido de ser instantâneo. É automático no sentido de ser inevitável quando a identidade está consolidada. A chave é a consolidação, e a consolidação acontece pela repetição diária de afirmações de identidade, no momento em que a mente está mais receptiva, ao acordar. As pessoas que alcançam grandes resultados de forma sustentada não são, na maioria das vezes, mais talentosas, não têm mais sorte, não trabalham necessariamente mais horas. O que elas têm é uma identidade alinhada com o resultado que buscam. Elas se veem como o tipo de pessoa que alcança aquele resultado. E por isso agem como tal, mesmo quando é difícil, mesmo quando não há garantias, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis externamente. A identidade é o solo. A ação é a semente. Você pode plantar a melhor semente do mundo, mas se o solo não estiver preparado, a semente não vai enraizar. As afirmações matinais são a preparação do solo. São o trabalho invisível, que torna visível tudo o que vem depois. Comece pela identidade. Declare quem você é ao acordar. Repita isso até que sua mente pare de questionar e comece a confirmar. Porque a mente sempre busca confirmar o que acredita. A questão é apenas o que ela vai ser programada para acreditar. A repetição como escultura. A água não tem força comparável à rocha. Em qualquer confronto direto, instantâneo, a rocha vence. Mas se você observar um cânion formado ao longo de milhares de anos pela passagem constante da água, você entenderá algo sobre o poder que não tem nada a ver com força bruta. Tem tudo a ver com frequência, com constância, com a capacidade de voltar sempre ao mesmo ponto, dia após dia, sem desistir, sem se iludir com a falta de resultado imediato. O cérebro humano funciona exatamente assim. Ele não se transforma pelo impacto, ele se transforma pela repetição. A neurociência chama isso de neuroplasticidade.
a capacidade do cérebro de criar novas conexões neurais e enfraquecer as antigas com base nos padrões de pensamento que são repetidos com frequência. Cada vez que você pensa um pensamento, uma conexão neural é ativada. Cada vez que você pensa esse mesmo pensamento novamente, essa conexão fica um pouco mais forte. Com o tempo, o que era um caminho estreito em meio à mata se torna uma rodovia, e o pensamento flui por ele de forma automática, sem esforço, sem resistência. É assim que crenças limitantes se formam. Alguém pensa, eu não sou bom o suficiente uma vez, talvez após uma rejeição, uma crítica, uma falha. E esse pensamento, se repetido ou associado à emoção suficiente, começa a criar uma trilha neural. Com o tempo, sem nenhum esforço consciente, a mente começa a gerar esse pensamento automaticamente diante de qualquer situação de desafio. A crença está instalada, e ela vai continuar operando até que uma repetição mais forte, mais frequente e mais intencional crie uma trilha alternativa. As afirmações matinais são essa repetição intencional. São a escultura deliberada do cérebro. Cada manhã que você acorda e repete algo sobre quem você é e o que você é capaz, você está pegando um cinzel e fazendo uma marca na pedra. Uma marca pode parecer insignificante, 2 marcas idem, mas 180 marcas no mesmo lugar, ao longo de 6 meses de manhãs consecutivas, começam a criar uma forma. E a forma que surge é uma nova arquitetura neural, uma nova forma habitual de pensar, sentir e se relacionar com a realidade. O segredo que poucos entendem é que você não precisa sentir que está funcionando para que esteja funcionando. A água não sente que está esculpindo a pedra, ela simplesmente flui. E você, ao repetir suas afirmações todas as manhãs com presença e intenção, está simplesmente fluindo no processo de transformação, independentemente de conseguir ver o cânion sendo formado. A consistência é o elemento que a maioria abandona cedo demais. Param no 15º dia porque não sentem diferença. Param no 30º porque a vida ficou agitada. E ao parar, permitem que os caminhos antigos que nunca foram realmente desfeitos, apenas enfraquecidos, recuperem sua força. A pedra começa a se restaurar onde a água parou de correr. Por isso este vídeo pede para ser ouvido várias vezes. Não porque o conteúdo seja difícil, mas porque a repetição é o mecanismo. A repetição é o processo. A repetição é o ponto. Esculpa sua mente todos os dias. Não com força, com frequência. O silêncio que decide. Existe um silêncio que a maioria das pessoas nunca chegou a conhecer de verdade. Não porque ele seja raro ou inacessível, mas porque elas o destroem imediatamente toda manhã, de forma tão automática que nem percebem que o estavam destruindo. Esse silêncio existe nos primeiros momentos após o despertar, antes de qualquer estímulo externo invadir a consciência, antes da notificação, antes da música, antes da voz do parceiro, dos filhos, dos compromissos, antes de qualquer coisa que venha de fora. Esse silêncio é a fronteira mais poderosa do dia. É o espaço em que o ser humano existe, por alguns segundos ou minutos, sem nenhuma demanda externa, sem nenhuma identidade social ativada, sem nenhum papel a desempenhar. É o estado mais próximo do estado puro de consciência que a maioria das pessoas vai experimentar fora de uma meditação profunda. E é exatamente ali, nessa fronteira silenciosa, que o dia inteiro é decidido. Porque a mente, ao emergir do sono, está buscando orientação, está buscando um sinal de como deve se configurar para as próximas horas, e ela vai encontrar esse sinal em algum lugar. A questão é apenas qual sinal vai encontrar primeiro. Se o primeiro sinal for uma notificação de e-mail de trabalho, a mente vai se configurar para pressão, para urgência, para reatividade. Se o primeiro sinal for uma notícia alarmante, a mente vai se configurar para ameaça, para ansiedade, para defesa. Se o primeiro sinal for a sua própria voz interna, escolhida com intenção, ela vai se configurar para aquilo que você escolheu. Os grandes arquitetos de destinos que a história registrou entendiam isso intuitivamente. Eles não eram escravos do imediato. Não acordavam e imediatamente respondiam ao mundo.
Eles acordavam e primeiro diziam algo ao mundo, ao seu mundo interno. Estabeleciam o tom antes de qualquer coisa externa pudesse estabelecer o tom por eles. Esse ato de estabelecer o tom interno antes de qualquer influência externa é um dos hábitos mais transformadores que um ser humano pode desenvolver. Não requer equipamento especial, não requer muito tempo, requer apenas a decisão de não desperdiçar o silêncio, de não pegar o celular antes de passar alguns momentos com você mesmo, de não deixar o mundo externo ser o primeiro a falar. Use esse silêncio quando você acordar amanhã, antes de qualquer movimento, antes de qualquer pensamento sobre o dia que virá. Habite esse silêncio por um momento. Sinta sua respiração. Sinta que você está vivo. E então, nesse estado de abertura total, coloque ali as palavras que você quer que governem o seu dia. Coloque sua identidade escolhida. Coloque sua intenção. Coloque sua visão de quem você está se tornando. O silêncio decide. A pergunta é quem vai usá-lo para tomar essa decisão. Você ou o acaso. Você não precisa acreditar agora. Esta é a objeção mais comum, a mais honesta, a que mais paralisa pessoas genuinamente interessadas em transformação. Ela surge com uma lógica que parece inatacável. Como posso repetir que sou confiante se não me sinto confiante? Como posso afirmar que sou próspero olhando para as minhas contas? Isso não é auto-engano? É uma pergunta válida e merece uma resposta igualmente válida. A crença não é pré-requisito para a mudança. A crença é o resultado da mudança, e a mudança começa, mesmo sem crença, quando a ação repetida é sustentada por tempo suficiente para que o cérebro atualize sua narrativa interna. Pense em como qualquer habilidade foi aprendida. Na primeira vez que você andou de bicicleta, você acreditava que conseguia? Não. Você caía. Sua experiência comprovava que você não conseguia. Mas você continuou tentando, não porque acreditava, mas porque havia uma intenção, uma direção, um esforço repetido. E a crença veio depois quando o corpo aprendeu e o cérebro atualizou sua percepção de você como alguém que anda de bicicleta. Com a mentalidade funciona da mesma forma, com uma diferença. A bicicleta dá feedback imediato, sensorial e óbvio. A transformação mental dá feedback lento, sutil e frequentemente invisível nos primeiros estágios. É por isso que a maioria para antes de ver os resultados, porque a lógica consciente diz, não está funcionando, enquanto o processo inconsciente está acontecendo em profundidade, fora do campo de visão da consciência. A neurociência chama de plasticidade dependente de atividade, o processo pelo qual o cérebro muda com base nos padrões de ativação repetida. Você não precisa acreditar no processo para que o processo funcione. Você precisa apenas continuar ativando os padrões que quer consolidar. O cérebro vai fazer o resto, porque é um sistema biológico que segue as leis da adaptação, não as leis do ceticismo. Existe ainda outro elemento nessa equação: a emoção. A repetição com emoção acelera dramaticamente a formação de novas conexões neurais. Não porque a emoção seja mágica, mas porque emoções liberam neurotransmissores que funcionam como fertilizantes para a memória e para o aprendizado. Quando você repete uma afirmação não apenas como palavras, mas com algum grau de sentimento genuíno ligado a ela, mesmo que seja apenas uma centelha de esperança, o processo de reconsolidação neural se acelera. Você não precisa de fé plena para começar. Você precisa apenas de disposição para continuar. A fé virá com as evidências, e as evidências virão com o tempo. Mas o tempo só vai trabalhar para você se você estiver trabalhando dentro dele, todos os dias, sem esperar sentir que está funcionando antes de continuar. Continue mesmo sem acreditar completamente. Continue especialmente nos dias em que parece inútil, porque esses são exatamente os dias em que a repetição vai mais fundo. Quando a mente está mais quieta, mais humilde, mais permeável ao novo. O efeito acumulado da manhã. Existe uma matemática que a maioria das pessoas nunca aprendeu na escola, mas que governa silenciosamente todos os resultados extraordinários da vida humana. Não é aritmética.
Não é álgebra. É a matemática dos juros compostos aplicada não ao dinheiro, mas ao comportamento, à mentalidade e à identidade. E quando você entende como essa matemática funciona, amanhã nunca mais vai parecer o mesmo. O princípio é simples na teoria e devastadoramente poderoso na prática. Pequenas melhorias consistentes não somam, elas multiplicam. Uma manhã vivida conscientemente, com intenção, com afirmação, com orientação interna, não vale apenas um dia. Ela vale esse dia multiplicado pelo efeito que ela tem no dia seguinte, que tem efeito no dia após, que tem efeito na semana, no mês, no ano. O resultado não é linear. É exponencial. E é por isso que, nos primeiros dias ou semanas, a diferença parece quase imperceptível, enquanto nos primeiros meses ou anos, ela se torna impossível de ignorar. Pense em duas pessoas saindo do mesmo ponto de partida. A primeira acorda todos os dias e começa o dia no automático, absorvendo o que vier, reagindo ao ambiente, assinando o contrato padrão que a vida apresenta. A segunda acorda e dedica 10 minutos ao silêncio intencional, à afirmação da identidade que está construindo, à orientação interna antes de qualquer influência externa. No primeiro dia, a diferença entre as duas é praticamente zero. No primeiro mês, começa a ser percebida. No primeiro ano é gritante. Em 5 anos, parece um abismo intransponível entre dois destinos completamente diferentes, originado apenas por uma pequena escolha diária, repetida com consistência. Esse é o efeito acumulado da manhã. Ele não é imediato, não é dramático no curto prazo, mas é absolutamente inevitável no longo prazo, da mesma forma que os juros compostos são inevitáveis para quem os deixa trabalhar tempo suficiente. O que torna esse processo ainda mais poderoso é que ele atua em camadas simultâneas. Enquanto você afirma sua identidade, está fortalecendo sua autoestima. Enquanto fortalece sua autoestima, está melhorando sua tomada de decisão ao longo do dia. Enquanto melhora sua tomada de decisão, está colhendo resultados melhores. Enquanto colhe resultados melhores, está alimentando a crença nas afirmações. E a crença nas afirmações fortalece ainda mais a identidade. É um ciclo virtuoso que se alimenta de si mesmo, crescendo exponencialmente enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você vive. Cada manhã é um depósito. Pode parecer pequeno. Pode parecer insuficiente para mudar algo naquele dia específico, mas o saldo dessa conta não para de crescer. E um dia, sem que você consiga identificar exatamente quando aconteceu, você vai olhar para trás e perceber que se tornou uma versão de si mesmo que o você de alguns anos atrás teria dificuldade em imaginar. Esse momento vai chegar. A única condição é que você continue fazendo os depósitos, a versão que está esperando por você. Chegamos ao ponto mais importante de tudo o que foi dito até aqui, e ele pode mudar completamente a forma como você vê o processo de transformação que estamos descrevendo. A melhor versão de você não é uma criação. Ela não precisa ser inventada do zero, construída tijolo a tijolo a partir da ausência. Ela já existe. Ela sempre existiu. Como potencial, como possibilidade, como uma presença latente que aguarda ser revelada por debaixo de tudo que foi depositado sobre ela ao longo dos anos. As crenças limitantes não destruíram essa versão. As críticas que você internalizou não a apagaram. Os fracassos que você viveu não a eliminaram. Eles apenas a cobriram. Camada sobre camada de condicionamentos, de medos aprendidos, de narrativas emprestadas de outras pessoas que também estavam cobertas pelas suas próprias camadas. E o trabalho que as manhãs conscientes fazem, dia após dia, não é construir algo novo. É remover o que está no caminho do que já existe. Essa distinção importa profundamente porque muda a natureza do esforço. Quando você acredita que precisa criar a melhor versão de si mesmo do zero, o processo parece pesado, interminável, quase impossível. Mas quando você entende que está apenas removendo o que a impede de emergir, o processo se torna um ato de revelação, de escavação cuidadosa, de retorno a algo essencial que nunca foi perdido,
apenas temporariamente escondido. As afirmações que você repete ao acordar são ferramentas de remoção. Cada vez que você afirma sua capacidade, você está removendo uma camada de dúvida. Cada vez que você afirma seu merecimento, você está removendo uma camada de indignidade aprendida. Cada vez que você afirma sua visão de futuro, você está removendo uma camada de resignação que convenceu você de que o que existe agora é tudo que pode existir. E a versão que está por baixo de tudo isso? Ela é curiosa, corajosa, capaz, generosa e poderosa de formas que você ainda não consegue medir com precisão, porque ainda não a viu completamente. Mas você já sentiu lampejos. Aqueles momentos em que algo dentro de você funcionou melhor do que o esperado, em que você surpreendeu a si mesmo, em que sentiu que havia muito mais disponível do que costumava usar. Esses lampejos não são acidentes. São a melhor versão de você aparecendo pelas frestas do que cobre o potencial que existe. Ouça este vídeo ao acordar. Ouça-o amanhã. Ouça-o depois de amanhã. Ouça-o nos dias em que não sentir vontade alguma, especialmente nesses dias. Porque cada vez que você fizer isso, estará removendo mais uma camada. Estará chegando um pouco mais perto de quem você realmente é, por baixo de tudo que foi empilhado sobre você sem a sua permissão. A versão que está esperando por você não está num futuro distante. Está a algumas manhãs de distância. Quantas manhãs? Exatamente quantas forem necessárias para que a repetição convença a sua mente do que o seu potencial já sabe há muito tempo, que você é mais do que os seus medos, que você é mais do que as suas limitações, que você é, acima de tudo, a soma das escolhas que faz quando o dia ainda está em silêncio e o mundo ainda não interferiu. Essa versão está esperando. Continue ouvindo até que ela acorde junto com você. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Deixa o seu coração aqui e se inscreve no canal para continuar esse processo de transformação todas as manhãs. Nos vemos amanhã cedo.